Olá, pessoal! Vocês sabiam que para praticamente todas as pessoas do universo, ouvir o próprio nome é muito mais interessante do que ouvir o nome de qualquer outra pessoa que possa existir? Pois é. E quando a gente cumprimenta uma pessoa dizendo o nome dela, é a forma mais gentil, mais delicada e mais eficiente de fazer isso. Então, quando você sabe o nome de alguém, é o primeiro passo para que portas sejam abertas, portas de parcerias ou seja lá qual for a sua intenção ali, né, com aquele relacionamento com aquela pessoa. Então, eu queria citar até o caso de um homem. Esse homem, quando ele tinha 10 anos de idade, ele encontrou 2 coelhos. E ele tinha que dar de comer para esses coelhos e não tinha o que dar para eles, né? Então ele chegou para 2 garotos ali da cidade e falou assim: olha, se vocês trouxerem isso, aquilo outro, para eu dar de comer aqui para os coelhos, eu vou apelidar os coelhos com o nome de vocês. Os meninos da mesma hora correram, trouxeram a comida pro coelho. E aí, com 10 anos de idade, então, esse rapaz, ele percebeu assim: poxa, o quanto as pessoas gostam de ter os seus nomes lembrados, né? De fazer com que seus nomes sejam conhecidos. E a partir disso, quando ele ficou mais velho, a profissão dele, né, foi ser intermediador entre pessoas, amigos deles que queriam abrir negócios e pessoas que eram investidores. E como que ele conseguiu prosperar tanto e se tornar um cara multimilionário? Simples. Ele tinha um amigo chamado João que queria abrir uma floricultura. E ele tinha um investidor chamado Pedro que queria investir em algo. Ele chegava pro João e falava assim: o Pedro tem um valor total para investir no seu negócio. Só que a sua floricultura precisará se chamar Pedro Flores, exemplo. E aí o João falava: ah, tá ok, eu quero abrir, eu aceito. E aí ele chegava pro Pedro e falava: Pedro, tem um negócio ótimo pra você que vai levar o seu nome. Fulano de tal, João, quer abrir uma floricultura e se você investir na floricultura dele, ele vai dar o seu nome pra floricultura dele. E assim ele conseguiu dinheiro para abrir vários e vários negócios. Ele conseguiu juntar vários empresários, né, iniciantes a investidores e assim ele prosperou muito na vida dele. E aí você fala: nossa, Júlia, que doideira. Mas pensa só, quantas pessoas às vezes querem ter filhos pelo simples fato de ter o seu nome ali propagado de geração em geração, ter o seu sobrenome ali em alguém, né? Quantos homens querem às vezes colocar o seu próprio filho, o seu próprio nome completo no seu filho? E aí coloca fulano de tal Júnior, fulano de tal filho, depois vira neto, bisneto, até eternamente, né? Então as pessoas gostam de ter os seus nomes lembrados. Quando você sabe o nome de alguém, você consegue mostrar que essa pessoa é importante pra você. Então eu separei aqui também algumas dicas do sobrinho do Napoleão Bonaparte, se chamava Napoleão III, mais um exemplo aí, né, de perpetuação do nome. E o que ele fazia pra não esquecer o nome de ninguém? Ele era muito conhecido por isso. E antes de mais nada, sempre que ele ia começar o assunto, ele perguntava o nome da pessoa. E se por acaso ele não tivesse entendido exatamente como é o nome daquela pessoa, ele pedia pra pessoa repetir pra ter certeza que entendeu o nome certo. Depois disso, ele, se fosse um nome ainda muito difícil, ele pedia pra pessoa soletrar pra ele saber como que se escrevia o nome da pessoa. E aí depois disso ele ia, começava a conversa com a pessoa e tudo mais. No meio da conversa ele repetia pra ele mesmo, na própria mente, aquele nome daquela pessoa. E vira e mexe, no meio da conversa ele repetia o nome da pessoa também. Então, no meio da conversa, ele falava: Maria, você tem toda a razão, você tá certa nisso daí. Mas, Maria, como é que é isso daqui? Então, no meio da conversa, ele dava um jeito de repetir o nome da pessoa para ficar gravado. E ele também tentava buscar características ali físicas da pessoa, de gestos da pessoa, para associar aquele nome àquela característica da pessoa que ele tá conversando. E quando a pessoa ia embora, se ele soubesse que era uma pessoa que ele teria que rever depois por alguma razão, ele fazia questão de, quando a pessoa saísse, ele pegava um pedaço de papel, escrevia o nome dessa pessoa corretamente da maneira que ela soletrou e ficava alguns minutos olhando ali para aquele papel, para que ele tivesse não só uma memória auditiva, mas também uma memória visual. Lembrem-se que o nome de uma pessoa, além de ser para ela aquele som mais agradável, né, que ela mais gosta de ouvir, é o que dá para ela uma singularidade dentro de um todo, né? Mostra para ela que ela é única. Quando você sabe o nome e sobrenome de uma pessoa, ela é ali, tem um destaque no meio da multidão. Então todas as pessoas gostam de ser conhecidas pelo nome. Um grande abraço e por hoje é isso.